Bom, boa tarde, queria agradecer a presença de todos, né? Prazer estar aqui, dando continuidade à programação do 17º Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Literatura e nosso segundo simpósio de autoavaliação. Agradecer a toda a contribuição da comissão organizadora do evento, né? A gente teve na abertura uma mesa linda com o José Miguel Wisnik, mediada pelo Camilo, e eu vou apresentar para vocês a mesa 2 do nosso simpósio. Ela tem como título Leitor, Leituras, Releituras. Meu nome é Paulo Tonani, eu sou professor do Departamento de Letras Livres e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Literatura. Vou convidar agora a Marcela Corrêa de Menezes, que vai apresentar o trabalho Arquivo em Movimento, Releituras sobre a experiência da Nuvem Cigana. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, prazer recebê-la aqui, tá, Marcela? Obrigada. Boa apresentação. Eu sou a Marcela, aluna do mestrado, e eu estou já no final agora, na reta final para defesa, e eu venho aqui falar um pouquinho sobre o meu projeto. Vamos começar. Diante das questões que atravessam o arquivo na contemporaneidade, o seu funcionamento como recorte, mas também como dispositivo de regulação que anuncia, verifica, legitima, institui, regula e produz as condições e possibilidades de um tempo, expondo nesse processo os jogos de poder que se colocam sobre o arquivo, tais que inevitavelmente passam pela figura daquele que os produz. O que eu busco, nesse momento, ancorada nas considerações de Foucault em Arqueologia do Saber e Derrida em Mal de Arquivo, é o olhar amplo sobre o coletivo Nuvem Cigana e com a disposição de seus arquivos, seus modos de arquivamento, instituíram leituras hoje canônicas que privilegiam certas produções, atuações e personagens. Nessas perspectivas, proponho, a partir de uma montagem pautada na bagunça dos arquivos, bagunça esta que configura-se como, primeiro, um espaço que permite determinadas aproximações possibilitem o surgimento de conexões a partir de dispositivos disparadores, operadores de contágio e, em segundo, um conceito como possibilidade de retorno ao arquivo e, consequentemente, surgimento de outras leituras. Proponho desregrar o arquivo numa pesquisa por indícios, pelos restos e pelos rastros, desregulando aquilo que se construiu como uma leitura canônica ou tradicionalmente disseminada e pondo em evidência novas questões, corpos e experiências. Assim, me debruço sobre o coletivo Nuvem Cigana, que entre 72 e 79 se fez presente no cenário contracultural como um grupo plural, composto por artistas e profissionais de diversas áreas, cujo regime de autogestão, como nos lembra Fernando Medeiros, tornou-se importante foco de resistência política, emblematizado por seu selo editorial independente e pela comunidade de jovens que produzia performances de poesia, desfiles carnavalescos e peladas de futebol. Cito Sérgio Com, do livro Nuvem Cigana, Poesia e Delírio, dos anos 70. A Nuvem Cigana foi um dos raros coletivos que alternou toda a cultura do seu tempo e deixou rastros visíveis até hoje. Se não tivesse existido, em meados da década de 70, certamente não teria surgido, ao menos com tanto impacto, alguma das principais manifestações culturais dos últimos 30 e poucos anos: a poesia falada, o teatro besterol, o rock brasileiro da década de 80, a renovação do carnaval de rua carioca, entre outros. Atrelada a outras manifestações que tinham como palco a produção não mainstream e contracultural, a Nuvem Cigana circunscreveu-se como alternativa aos veículos tradicionais de produção cultural, proporcionando significativas movimentações no cenário carioca dos anos 70. Penso que a retomada deste arquivo no presente, neste momento em que nos dedicamos a reler, sob uma perspectiva feminista e com um olhar ancorado na contemporaneidade, movimentos culturais, tais como a Nuvem Cigana, ganham outros nuances, ou poderíamos dizer, sobreposições. Afinal, nenhum arquivo representa uma totalidade, mas instaura sempre um presente, instituindo a todo tempo novas perspectivas que se colocam constantemente em disputa. Na política arquivística, inserem-se disputas de narrativa e construções de múltiplos arquivos. O acúmulo do passado só é possível de existir na ativação de um presente para a produção de um porvir,
incerto, interpretativo, aberto. Assim, o arquivo, em sentido restrito, é o depósito que cataloga os traços do já dito para consigná-los à memória futura. Cito o dicionário do contemporâneo no verbete arquivo. O arquivo é um território de disputa, pois controlar o arquivo significa controlar a possibilidade de enunciação e, em última instância, a construção de uma realidade, não a sua conservação, como almejavam os arquivos positivistas. Nesse sentido, revela-se que o arquivo não representa o passado, não dá testemunho histórico, mas o constrói. As formas de arquivamento e de seleção falam a respeito da construção desse passado, através de um exercício de memória sempre seletivo, e que comporta uma nova escritura, um novo relato suplementar. O novo relato estrutura o conteúdo pressuposto e, ao mesmo tempo, cria um passado. A leitura que proponho, desta forma, põe em disputa a imagem da nuvem cigana, primeiro, pela imagem construída pela crítica, como experimentação de vanguarda, e, em segundo, como um grupo exclusivamente masculino. Cabe destacar que essa leitura, novamente, não se propõe reivindicar um espaço, mas evidenciar e colocar em coexistência com outros arquivos uma participação feminina muito presente no coletivo, que, consequentemente, implica num olhar não sobre aquilo que se fez como produto, mas para aquilo que, por vezes, é nomeado como improdutivo. Contudo, para o primeiro tópico, com relação à crítica, cabe destacar que grande parte dos estudos sobre a nuvem cigana está calcada na performance, na poesia marginal, lida diante do contexto político-cultural dos anos 70. Nessa perspectiva, as relações que se estabelecem estão pautadas sob o fantasma da modernidade e nas experimentações, como evidencia Fernanda Medeiros. Em sua tese, Poesia e Performance nos anos 70, o British Poetry Revival e a Nuvem Cigana, Medeiros demarca que ainda que para os integrantes do coletivo a nuvem não possa ser colocada como movimento de vanguarda, e aí eu cito o Chacal, a gente não tinha compromisso com o novo, a liberdade individual era um grande lance, toda a crítica de Medeiros recai sobre a construção, a partir da novidade, de uma produção vanguardista. E isso se coloca, sobretudo, na disseminação das noções de autor, obra e receptor. Com base na obra de Peter Burger, Teoria da Vanguarda, Medeiros torna mais palpável o caráter vanguardista da nuvem cigana. Isso porque desloca essa noção de vanguarda, nomeando-a como uma espécie de vanguarda contracultural. Cito Medeiros. É necessário perturbar o sistema, a instituição arte como um todo, para que a crítica e a novidade se produzam. E é isso que fazem as obras vanguardistas, ao desestabilizar as noções de autor, obra e receptor. Tornar essas noções borradas é um dos efeitos dessas obras que passam a demandar uma recepção ativa para existirem enquanto tais. Para Medeiros, o resgate da função social da arte se dá por meio de um modo de existência performático, isto é, a reintegração da arte à vida se realiza por meio dessa interferência possível e necessária do receptor, traço que confere à vanguarda o estatuto performático, a obra é encenação. É por meio da coautoria do receptor que se efetiva como obra, e a performance é a própria marca da contaminação desejada entre arte e vida. Radicalizando as considerações de Medeiros, ao que me parece, as novas formas de subjetivação que se apresentam nas produções da nuvem e que, em alguma medida, trazem uma precariedade tanto na autopublicação quanto nas montagens e performances poéticas, se configuram como potência e desafio teórico para as estruturas organizativas do Estado social e para o capitalismo da grande indústria. Mais do que uma experimentação vanguardista, essas produções se impulsionam pela dimensão política. Os artistas que aqui se inserem até então já não viam no campo das artes a capacidade desta de se propor como local de exploração das insuficiências e potencialidades da vida em comum em um mundo histórico determinado. A nuvem emerge dessa forma, a partir da mobilização de estratégias complexas em projetos que implicavam a implementação de formas de colaboração que permitiam associar durante tempos prolongados números grandes de indivíduos de diferentes proveniências, lugares, idades, classes disciplinares, além da intervenção de mecanismos que permitissem articular processos de modificação de estados de coisas locais, de produção de ficções, fabulações e imagens, de maneira que ambos os aspectos se reforçassem mutuamente, como nos lembra Reinaldo Ladaga. Nesse processo, citando novamente Ladaga,
o planejamento de dispositivos de publicação ou exibição permitiu integrar os arquivos dessas colaborações de modo que pudessem se tornar visíveis para a coletividade que as imaginavam e se constituir em materiais de interrogação sustentada, mas também circular nesta coletividade aberta que é dos espectadores, dos espectadores e leitores potenciais. A essas formações, Ladaga, em Estética da Emergência, chamou de ecologias culturais. Sob insígnia da formação dessas ecologias, o que fica em primeiro plano é que esse fazer coletivo, político, aberto, que anseia modificar algo na realidade prática, ainda que como consequência modifique algo no campo da modifica algo no campo da poesia estética. Quando saímos da leitura pautada no que diz respeito à poesia na Nuvem Cigana, para algo mais amplo, para um olhar sobre a produção colaborativa e hibridizada de caráter transdisciplinar, que parece se aproximar muito mais dessa noção de ecologias culturais, abrimos o repertório para outras figuras que já não estão diretamente ligadas à autopublicação e à apresentação das performances. São essas figuras secundárias, femininas, que não se deixam escapar pelo registro fotográfico, audiovisual, como participantes e muitas vezes organizadoras do movimento. O que se pode perceber, diante dessas figuras secundárias, dessa leitura desregrada do arquivo, é que é uma presença significativa. São estas mulheres que vivenciaram, no coletivo, a experiência contracultural, se colocando muitas vezes de meio à organização do grupo, exercendo um trabalho descuidado, uma postura que em parte se distancia do discurso imediatista e não planejado que permeia, em todas suas instâncias, uma visão tradicionalmente construída da nuvem como acontecimento ou happening. Assim, ela se dilui entre as figuras masculinas que participam das montagens de cenários, das organizações, do bloco Charme e Simpatia, das festas, ainda que sejam responsáveis por passar horas vendendo cerveja, principal fonte de arrecadação para a publicação dos livros, das montagens de cenários que dão fundo às performances. Da mesma maneira, fica como responsabilidade feminina a organização financeira, a ordenação dos eventos. Todo esse trabalho, que não deixa de ser um trabalho afetivo, de cuidado, de manutenção, ou como nos lembra Federici em 1.0 da Revolução, reprodutivo, e por isso transformado em um atributo natural da psique, da personalidade e natureza feminina. Novamente, faz com que, por vezes, essas mulheres não sejam caracterizadas como integrantes ou participantes do grupo. Novamente, este trabalho passa a ser, enfim, invisibilizado pela distância do que chega ao público e os processos de organização e produção desses projetos. Portanto, para fim dessa apresentação, penso que, diante dessas questões, uma releitura a partir dos fragmentos que compõem o arquivo da Nuvem Cigana se faz necessário, e nessa recuperação não posso deixar de me colocar explicitamente como sujeito organizador, ao deslocar os retalhos, Oi, eu acho que a Marcela teve algum problema de conexão, mas já estava no final da fala dela, então acredito que a gente pode dar continuidade à fala, né? E Oi. Eu vou convidar agora. Não está me ouvindo, é porque fechou aqui. Oi, Marcela. Está ouvindo agora? Sim, estou. Pode concluir, então, por favor. Acho que teve eu terminei. Na sua conexão. Eu terminei, mas é porque fechou a imagem, eu não sei em que parte que parou. Parou logo depois que você falou a título de concluir a minha fala. Eu acredito que meu papel também como organizadora, acho que é o final mesmo. Sim. Então, portanto, para fim desta apresentação, penso que, diante dessas questões, uma releitura a partir dos fragmentos que compõem o arquivo da Nuvem Cigana se faz necessária. E nessa recuperação, não posso deixar de me colocar explicitamente como sujeito organizador, ao deslocar os retalhos, deixo as minhas digitais na costura deste texto, que não é, por fim, um objeto acabado, fechado, definido, mas um arquivo aberto, sempre disposto à reatualização. Obrigado. Parabéns pela sua fala. E no final, você retorna que a gente abre para o nosso debate, tá bom?
Tá bom. Então, dando continuidade, eu vou convidar agora a Débora Maria, da Conceição Roque, que vai fazer a representação da surdez de personagens surdos na literatura. A Débora é aluna do mestrado. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos, a todas, a todas. Bom, como essa apresentação não vai ter a versão em Libras, né? Eu gostaria de começar me apresentando com uma audiodescrição. Eu sou mulher branca, né? Cabelos escuros abaixo dos ombros. Estou usando uma roupa branca e o meu fundo é uma estante branca com livros. Bom, eu estou finalizando o mestrado pelo programa, meu orientador é o Paulo Tonani, mediador dessa mesa, e eu gostaria de começar falando brevemente as origens da pesquisa, né, na minha vida. Essa pesquisa ela nasceu essencialmente da influência que a minha atuação como professora de sala de recursos na Prefeitura do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, sala de recursos é o atendimento aos alunos com deficiência e alunos com altas habilidades, e essa minha atuação, né, esse contato e a imersão na comunidade surda, através de um trabalho que eu faço com foco na educação bilíngue, na implementação da Libras pela comunidade escolar, sempre tive como um norte na minha atuação fornecer aos meus alunos surdos os recursos e as ferramentas necessárias para que eles construíssem, né, suas identidades de forma autônoma, com liberdade, que eles fossem protagonistas das suas próprias histórias e que eles construíssem senso crítico, né, perante essa sociedade machista, racista, né, classista, enfim, né, excludente, preconceituosa, enfim, é uma sociedade que insiste em marginalizar determinados grupos sociais. Então, a temática da minha pesquisa, né, que analisa personagens surdos na literatura, ela foi sendo germinada quando eu comecei a perceber, no meu contexto profissional, formas de tratamento paternalistas para com os alunos surdos e os lugares, né, que foram determinados pelos outros para que eles ocupassem. Alinhado à constatação de que o potencial dos meus alunos era desprezado ou desacreditado, eu percebi que a literatura que tanto me acompanhava nesse percurso profissional também apresentava formas diversificadas de representar esses indivíduos. Por isso, a minha pesquisa ela é uma estrada, né, que vem sendo construída, não apenas com a troca de saberes, né, com o meu orientador, com o grupo de pesquisa, né, que eu faço parte, mas com as vivências com a comunidade surda que eu tenho ao longo de uns 8 ou 9 anos. Então, eu considero importante destacar meu lugar de fala enquanto uma intelectual, né, do pós-colonial, uma mulher ouvinte, e, portanto, as minhas reflexões dentro da minha dissertação, elas são conduzidas a partir das possibilidades e das limitações que a minha identidade representa. O desejo que me move é sempre enfatizar as opressões e viabilizar as perspectivas dos grupos oprimidos. No que cabe ao tema, seria o ato de problematizar a normatividade ouvinte nos estudos literários e mobilizar a surdez para outros campos semânticos mais iluminados. O meu objeto de pesquisa é promover reflexões pertinentes à forma como a surdez é representada na literatura, produzindo, né, análises dessas representações da experiência surda e dos sujeitos surdos dentro dessas obras. Neste percurso teórico, eu identifiquei 3 eixos diferentes, que foi a presença de personagens surdos na literatura contemporânea, na literatura infanto-juvenil, que se materializa como um nicho privilegiado para a temática da surdez no mercado editorial, e, por fim, expressões poético-culturais de autoria surda, apresentadas em produções em línguas de sinais, conhecidas como slam. Então, falando eu introduzo, né, a minha dissertação explicando acerca dos modelos de tratamento da surdez pela sociedade. Bom, em se tratando do conceito de surdez, a minha intenção foi buscar instaurar questionamentos para contestar
aquilo que sustenta a definição da surdez através de um modelo médico-terapêutico, porque é um modelo que percebe o surdo, né, enquanto um sujeito deficiente, fadado a viver uma existência de terapia, de reabilitação, para se enquadrar, né, aos padrões ouvintes. Em oposição, o modelo socioantropológico da surdez, que é o meu foco, né, o foco da minha pesquisa, é compreender a surdez como uma construção discursiva, que vai se materializar numa recusa da ideia de deficiência. Nesse modelo teórico, né, a gente eu busco mobilizar o conceito de surdez da margem para o centro, acreditando na potência dos sujeitos surdos como protagonistas de suas histórias, que produzem epistemologias e que se identificam com a surdez como sendo uma diferença étnico-linguística. E o que seria esse conceito, né? Seria pensar no conceito de diferença pautado na consciência de que existe uma cultura própria e uma língua própria, e de que os sujeitos que se identificam como sendo comunidade surda, como sendo sujeitos surdos pertencentes, né, a essa diferença, eles lutam para que haja uma perspectiva de engajamento social e visibilidade, tanto para a sua cultura quanto para a sua língua, a língua de sinais, né? No que se refere à literatura, é nítido a escassez e a invisibilidade de personagens surdos, né? Acredito que todos aqui concordem. Ainda como um elemento importante no percurso desta pesquisa, é a compreensão de que temos, de um lado, a literatura que trata da surdez produzida por autores de diversos gêneros, né? E de outros autores que fazem parte da comunidade surda e que escrevem, né, para esse público, né, e numa perspectiva de engajamento. Precisamente, a maior contribuição que o trabalho pretende oportunizar ao leitor é mostrar que as representações da surdez, elas vão oscilar no contexto histórico para além de todas as dificuldades impostas pelo padrão hegemônico. A gente vai mostrar que é um contexto onde minorias têm mantido a sua luta por visibilidade. E aí eu faço uma citação da Djamila Ribeiro, que se não se nomeia uma realidade, sequer são pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível. Bom, no primeiro capítulo, eu produzi um aporte teórico para ser uma forma, né, de nortear os conceitos que vão ser desenvolvidos ao longo da pesquisa. E explico de que modo o nosso contexto histórico da contemporaneidade impacta nas problematizações que vão ser levantadas através dessas obras literárias. Eu abro o percurso tendo os estudos culturais como uma espinha dorsal para pensar toda a pesquisa, tanto em termos de metodologia, e ressalta a importância, né, para que hoje, décadas depois do surgimento, ele seja, né, um campo que possibilite que a gente escreva, que trave discussões sobre grupos socialmente marginalizados, para falar dos seus saberes, sua cultura, potência criativa, formas de resistência e subjetividades relegadas historicamente. Como a minha primeira referência teórica, eu vou me debruçar nas contribuições da obra do Stuart Hall, porque o diálogo com Stuart Hall ele vai permitir pensar a construção de um olhar para o sujeito surdo e para a surdez a partir de uma experiência socioantropológica, e também porque suas contribuições nos conceitos de cultura e representação constituem uma visão construtivista que conflui diretamente em um novo modo de ler a comunidade surda como detentores, como eu já disse anteriormente, de uma cultura e de uma língua própria. A primeira intenção que lancei é de me apropriar desse caráter, né, indisciplinar, né, dos estudos culturais, como a Beatriz Rezende coloca, né, para incorporá-lo enquanto referência, que traz liberdade através de suas múltiplas territorialidades e seus desdobramentos teóricos. Nesse caminho, eu cheguei aos estudos surdos, que, para quem não conhece, é um campo teórico que é fruto dos estudos culturais. Ele se constitui no Brasil. Ele começa, acredito que na região sul, né, nas universidades do sul do nosso país, como um campo acadêmico de análise crítica que se pretende problematizar tudo aquilo que não é problematizado, né? Com isso, ele oferece subsídios para a compreensão de fenômenos como discriminação, opressão,
e marginalização no que tange, né, especificamente a área da surdez. Esse campo, ele vai ter como ponto de partida um exercício de atravessar e de se afastar das fronteiras, né, de análises que ou são essencialistas ou totalizantes, né. No que tange à surdez na literatura, ele coloca como pauta central da cena literária os novos atores que refletem e buscam, ou através da sua escrita, ou através da sua expressão, né, com o uso do seu corpo, da língua de sinais, dar tanto a surdez como os sujeitos surdos um olhar descentrado daquela ideia de deficiência, de lacuna, de falta, né, que necessita de uma intervenção. Por isso que os estudos culturais ele tem um papel fundador para toda a abordagem crítico-teórica. Os estudos surdos, eles trazem aprofundamento de questões pertinentes para se pensar e estabelecer os argumentos de composição do modelo socioantropológico da surdez. Então, ele é imprescindível para esse modelo, porque ele expõe atos de resistência, de transgressão, dos próprios sujeitos surdos, que vão experienciar, né, a surdez de modo singular, e que é distanciado dos paradigmas de inferioridade que são disseminados, né? Esse campo ele vai aproveitar o olhar desconstruído, multifacetado, provisório dos estudos culturais, vai se apropriar, né, desse caráter para nomear a surdez como um campo epistêmico que não vai se definir de forma limitada e homogênea, né, mas de modo assertivo e também provocativo, enquanto uma experiência que não vai corresponder a esses mitos arraigados na sociedade. Eu explorei nesse ponto do capítulo contribuições de intelectuais dos estudos surdos. Vou citar Carlos Sclia, Gladys Perlin, Karen Strobel, Lodeni Carnop, Márcia Lunardi, entre outros, que contribuíram muito para a gente pautar um novo olhar sobre as práticas de representação que nomeiam surdos. E gostaria de fazer uma citação da Gladys Perlin, que é a primeira surda que obteve o título de doutora no nosso país, acerca da questão do viés identitário e cultural. Ela fala: quando pesquisadores surdos ou ouvintes usam estas linguagens de embates, de aproximações com teorias pós-modernas, pós-estruturalistas, com estudos culturais, os estudos surdos tomam novos ares, isto precisando do afastamento da representação ouvinte como essencial, e reorganização das posições do povo surdo, do ser surdo, sua alteridade, sua participação histórica, sua diferença, seu novo outro no espaço pós-colonial, que oferece terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação, dando possibilidades aos novos signos de alteridade, diferença e identidade, pontos inovadores no ato de redefinir-se surdos. Que eu acho bem importante essa fala dela, para a gente entender como as contribuições dessas teorias impactam num novo olhar, numa nova perspectiva para o ser surdo. E também quero destacar uma leitura que eu acho importante, que é de um intelectual também surdo, mas é em inglês, que chama Pad Led, porque ele vai dar um olhar, né, para as relações de opressão e silenciamento vividos pelos surdos. Ele vai trazer uma análise discursiva no livro que chama Em Busca da Surdidade, Colonização dos Surdos, que é uma tradução de Portugal. E ele vai inaugurar um vocábulo que ele chama de deafhood, que foi traduzido, né, para surdidade, não para o Brasil ainda, tá? Surdidade não é, todavia, uma condição médica estática, como a surdez. Ao invés, representa um processo. A luta porque cada criança surda, família surda e adulto surdo para explicarem a si próprio e aos outros a sua existência no mundo. As pessoas surdas envolvem-se numa praxis diária, num diálogo interno e externo continuado. Este diálogo não só reconhece que a existência como pessoa surda é um processo de tornar-se e manter-se surdo, mas também reflete interpretações diferentes de surdidade, do que possa significar ser uma pessoa surda numa comunidade surda. Então, eu busquei na escrita desse primeiro capítulo fazer um aprofundamento teórico dos conceitos que são caros para a sustentação desse modelo de surdez, explorei conceitos de identidade, diferença, surdidade, ouvintismo e outros com base nas contribuições das disciplinas que eu cursei
no programa sobre teoria feminista e sobre estudos de raça. Essas disciplinas me oportunizaram conhecer novas epistemologias que podem ser diretamente relacionadas com a experiência da surdez. Eu utilizei conceitos para explicitar significações que podem ter link com os estudos surdos, como, por exemplo, o processo de tornar-se surdo, partindo do tornar-se mulher, da Simone de Beauvoir, tornar-se negro, da Neuza Santos Souza, e o próprio PED-LED, né, que também fala desse tornar-se surdo. A transcendência do vocábulo surdo, partindo das contribuições do Achille Mbembe, relacionando o enriquecimento conceitual e a ressignificação da palavra negro pelo movimento negro. Falei do processo de silenciamento e controle das narrativas usadas para manter grupos minoritários subjugados através das contribuições da Grada Quilomba. Falei de lugar de fala e consciência do lugar social, com as contribuições da Djamila Ribeiro, e por aí segue, né? Mas na economia do tempo é isso. Bom, o capítulo 2 eu vou falar sobre a literatura infanto-juvenil, que é o espaço onde eu falei que se observa o maior número de obras que tematizem a surdez, para pensar como o personagem surdo ele atravessa essa narrativa, que características que compõem esses personagens, e como a surdez é lida através das ações desses personagens. Eu levanto questionamentos acerca do motivo desse nicho na indústria do livro concentrar tantas obras, compreender que os objetivos do mercado literário com a inserção dessas obras dentro da esfera educacional, explicito também os intuitos pedagógicos desse acervo ser viabilizado por políticas que assumiram que, em geral, né, historicamente, a literatura estava alheia, né, à apresentação da diferença, e perceber, né, se esses livros cumprem um papel no debate ao preconceito com relação à diferença, aos estereótipos, enfim, né, e analisar nessas obras as formas de identificar como a arte literária serviu a esse propósito, né, que acaba sendo um propósito pedagógico, e de que modo essas obras elas se aproximaram a determinados modelos de tratamento da surdez. Eu vou só citar algumas obras em que eu analiso, que é Ecopiratas, de Beto Junqueira, que é de autoria ouvinte, Anne J., de Luciane Rangel, que é uma autora surda. No segundo eixo, eu vou trazer obras da literatura americana, que chama Dead in Me in the Morning, de Patricia Lakin, que é uma autoria ouvinte, e o livro que veio traduzido para o Brasil há pouco tempo, que chama A Surda Absurda, da Ceci Bell. A análise dessas obras busca resgatar pontos da teoria iniciados no primeiro capítulo para pensar as diversas questões que vão para além da obra. Primeiro, é pensar a questão da autoria, que é um elemento de análise importantíssimo, porque ela vai trazer à tona quais são as prioridades que esse indivíduo deseja imprimir na obra a partir da sua perspectiva de vida, né? De que lugar este autor está falando, também é de suma importância para a gente entender a sua narrativa, as suas contingências. No caso da análise de livros estrangeiros, a gente tem que, eu vou ter um olhar, né, diferenciado, porque existe uma realidade social diferente. Em outros países, a comunidade surda já teve outros ganhos, né, através de legislação, que nós ainda não tivemos, e vice-versa, né, temos também um aparato, né, legislativo grande, enfim. Segundo ponto é pensar o público que essas obras se destinam, que é uma análise também que eu não quero que seja fechada na obra, mas na forma como essas narrativas vão reverberar para os estudos acerca da cultura, da identidade, da diferença e da representatividade. Bom, no capítulo 3, eu vou analisar o percurso também de personagens surdos, só que na literatura contemporânea, escrito por escritores ouvintes. Vai ser um olhar também pautado, né, na forma como se compôs esses personagens. Essas escolhas, né, impactam em que mecanismo de controle acerca dos surdos, que estereótipos que são construídos através dessas representações, e de que modo os ouvintes narram as suas vivências em contato com a surdez ao longo da vida. Eu vou destacar os livros de análise, que é Um Vaqueiro Cruza a Fronteira em Silêncio, é a história de Jerônimo Gonzalez Garza, que foi escrita por Diego Henrique Osorno, é uma biografia mexicana, e vou destacar também o romance Os Surdos, de Rodrigo Rey Rosa, que é da Guatemala.
Bom, entre outros livros também que eu vou citar, mas a nível apenas de referência durante o capítulo, cabe destacar aqui que, em termos de vivência na comunidade surda, eu só tenho conhecimento que o Diego Henrique Osorno, ele conta a história do tio, que é surdo, então ele tem, de fato, contato, né, com a comunidade surda desde muito cedo, e pela complexidade, né, dessa parte da pesquisa, né, a análise crítica vai ter como foco a surdez compreendida como uma construção discursiva que vai demandar algumas questões, né? Que pontos dessa literatura estão alinhados ou em desacordo com a realidade da experiência da surdez, se foi escrita por pessoas ouvintes? E que abordagens que foram construídas por esses autores são interessantes de destacar, são inovadoras. E, por fim, finalizando, que eu já devo ter passado do meu tempo, o capítulo final, eu vou estabelecer uma quebra em pensar a questão da contemporaneidade, saindo da questão dos livros, focando nos sujeitos surdos, encontrando um lugar de ocupação para a sua arte, através do corpo, da performance poética, nas expressões do Islã. Esse capítulo ele vai mostrar a forma com que os surdos estão se inserindo no movimento do Islã do corpo, como uma expressão poética e cultural, né, de mostrar uma nova forma de viver sua potência surda, mostrar resistência, e usar a performance, né, como uma possibilidade de dar voz ao corpo e nomear suas demandas através da visibilidade. Oi. Vamos concluir agora, aí a gente tem o tempo para debater. Tudo bem, sem problemas. Eu já cheguei no último capítulo, tudo bem. Isso, eu conheço bem, eu vi que o momento chegou. Muito obrigado, tá, Débora? Para a gente poder debater, informar a todos que estão nos assistindo, a gente decidiu em dividir a nossa mesa em 2 módulos, né, em 2 blocos, que seria o primeiro módulo a Marcela Menezes e a Débora. Então, agora eu vou convidar a Marcela Menezes para que ela possa retornar e a gente fazer o debate sobre a ótima apresentação dela. Eu convido também o Pablo Rodrigues, que vai ser debatedor da nossa mesa, e o Felipe Lima. Tá? Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Pablo, por contribuírem aqui no nosso simpósio e boa tarde, atuarem como colaboradores e debatedores num momento tão importante, né, desenvolvimento das pesquisas. Eu vou ser muito breve e passar a palavra ao Pablo e ao Felipe. Eu queria dar os parabéns, Marcela, pelo seu trabalho. Eu fiquei muito interessado em ver o modo como você lida, né, com esse conceito de arquivo, né, e tem uma passagem, inclusive, que você afirma, né, retirar esse sentido positivista do arquivo em seu desejo de totalidade. Então, o arquivo ele é pronto ao manejo. Você, inclusive, fala da bagunça dele, bagunçá-lo, que é uma bagunça mais do presente do que o passado, que ele pode, porventura, fazer referência, né? Eu observo que o modo como você bagunça o arquivo do Nuvem Cigana é localizar um protagonismo outro, né? E é interessante observar que o modo como você lida, né, com essa observância de que a coletividade do grupo, do movimento, propõe uma ruptura, inclusive, com o conceito de autoria, né? Então, quando você localiza a atuação, né, das mulheres, propõe também, né, uma ressignificação no conceito de autoria, mesmo que não sejam necessariamente produtoras discursivas da poesia ou da performance, mas atuam de forma colaborativa, né? Enfim, isso é uma abertura para que você possa falar mais também sobre o trabalho. Oi, gente. É justamente isso. Eu, quando comecei a pesquisar sobre a Nuvem Cigana, eu fui percebendo que a todo tempo, a todo momento, seja nos arquivos, né, de imagem ou audiovisuais, que estão sobretudo presentes no filme, que é organizado pelo Cláudio Lobato, aparecem o tempo todo mulheres desenvolvendo funções, enfim, que são funções essenciais, de fato, para a construção do grupo. Como eu disse, tem um momento no filme que a Lúcia Lobo, ela diz que ela passava de 10 a 12 horas vendendo cerveja nessas festas, e
Em outro momento, na entrevista que eu tive com ela, esse dinheiro que vem por meio da venda de cervejas que é utilizado para se produzir os livros, o almanaque, para construir cenários. Então, eu fiquei me perguntando, de fato, quem eram essas mulheres, que participação que elas tinham. E, então, me pareceu bem relevante construir uma outra leitura da novela cigana, que já não fosse mais uma leitura que passasse por essas figuras que se repetem, né, e que estão o tempo todo ligadas à produção de poesia. Foi isso que eu tinha pensado. Perfeito. Eu vou passar a palavra ao Pablo. Pablo, obrigado aqui pela sua contribuição, participação. Com você a palavra. Vocês me escutam bem? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá ok? Sim. Ok. Ótimo. Então, eu queria, antes de conversar com a Marcela e com vocês, agradecer por esse momento e parabenizar a comissão organizadora, o Marlon Barbosa e o Arthur Vinícius, que nos ajudaram aqui nos bastidores. Então, muito obrigado em nome de toda a organização. Parabenizar a Marcela, a orientadora, a professora Luciana de Leone, e fiquei super feliz de estar aqui ouvindo a Marcela, uma amiga super querida. A gente se conheceu na graduação e estar aqui agora nesse momento é super, super incrível. E ler o seu resumo e aprender com você foi coisa incrível. E eu basicamente queria comentar uma coisa que me chamou a atenção, que a questão do quanto o arquivo, eu achei interessante isso de você colocar que não apenas o arquivo, ou melhor, aquilo que se arquiva é problemático, mas também a maneira pela qual se arquiva. E aí a sua referência, e você citou o Michel Foucault, justamente nessa questão de pensar o arquivo também como um dispositivo, né? E aí um texto super importante do Foucault também, explicando essa ideia de dispositivo, que para a gente compreender o nosso tempo, extremamente importante e tudo mais. Mas eu não sei se foi como eu posso dizer, uma curiosidade, que aí acho que você pode super me explicar e tal, que é o quanto o seu trabalho tem essa importância de, por exemplo, na história, a gente pensar, por exemplo, a história do Brasil, a gente ler a nossa história por meio desses elementos que, de alguma forma, não ocupam uma centralidade. Então, por exemplo, enquanto você estava falando, estava pensando a importância do samba, a importância desses movimentos sociais paralelos e tudo mais, e o quanto você assinala isso, né? Essa relação de um movimento de contracultura, uma resposta à década de 70, à ditadura civil-militar, e eu estava pensando justamente o quanto nessas possíveis rupturas e fraturas da nossa própria história que se encontra essa possibilidade de ler a história, numa expressão do Benjamin, a contrapelo, ou seja, de fato analisando a nossa história de maneira, e não meramente pelo fato histórico, por uma data, ou pela figura de um líder, mas, e uma outra coisa que eu achei super importante, que eu acho que gostei bastante, agora você acabou de comentar em resposta ao Tonani, que é esse caráter precário, né, que você falou, uma palavra que você utilizou que é super incrível, tanto nas edições e tanto no movimento como um todo, que eu acho que é uma palavra que super define a nossa experiência. Eu ia falar brasilidade, mas é uma palavra horrível, dada todas as problemáticas que essa palavra pode ter. Mas o quanto a precariedade do nosso modo de fazer não é algo negativo, mas é isso que você pontuou, né? É justamente um modo incrível de se fazer. Enfim, era isso. Obrigado, Marcela, super obrigado. Felipe, ótimo te ver. Tudo bom, gente? Pode falar, Felipe. Não, você quer que eu emende? Não, pode falar. Não, eu só ia complementar também uma dúvida em relação ao próprio arquivo, assim. Quando você foi fazendo a pesquisa, no seu levantamento, como que se representou no Cigana o seu tempo?
ou durante as décadas seguintes, assim, né? Como isso circulou, né? Através dos meios que a gente já conhece, dos jornais, das revistas. Qual foi o tipo de arquivamento que já foi realizado nesse sentido? Tá bom. Primeiro, Pablo, muito obrigada. Agradeço muito o seu comentário. E, Felipe, então, eu acabei revisitando alguns arquivos, né, que são hoje considerados, como é que eu posso dizer? Eles constroem essa imagem que a gente tem hoje da nuvem. Essa imagem é popularmente conhecida, e esses arquivos, eles são o livro do Sérgio Con, que eu acho que está aqui, peraí. Esse livro do Sérgio, que é uma biografia, na verdade, ele é feito a partir de vários depoimentos de alguns integrantes da nuvem, e eu destaco alguns porque a nuvem era enorme, tinham vários participantes, e os que constam aqui, eles não estão em todas as instâncias, e vários outros personagens que eu considero importantes, eles não estão nesse livro. Então, tem esse livro, tem um filme que foi dirigido pelo Cláudio Lobato, que também foi um ex-integrante da nuvem, junto com a Paola Vieira, que é diretora. Esse filme se chama As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana. E tem uma tese feita em 2002 pela Fernanda Medeiros, que, né, era doutoranda na UF, e ela faz essa tese comparando a Nuvem Cigana com o Bridgepoint Revival na Inglaterra. E tem alguns artigos dela espalhados, mas nada mais do que isso. Então, para poder construir, né, ou pelo menos revisitar esses arquivos, esses fragmentos, né, da Nuvem Cigana, eu caminhei por esses que são os mais conhecidos, mas eu tive também que entrar em contato com alguns dos participantes para poder ir localizando outras pessoas que estavam no entorno, e o almanaque também foi de grande ajuda para achar algumas dessas pessoas. Então, eu revisitei e consegui, a partir disso, observar, né, como o Pablo falou sobre esses modos de arquivamento, como eles privilegiavam algumas leituras. Então, se eu destacar o livro, ele foi organizado pelo Sérgio, que é poeta. E aí, o Sérgio, ele vai arquivar a Nuvem Cigana a partir do interesse dele, que é a poesia. Então, o livro, por exemplo, ele parte da geração mimeógrafo. Ele parte de um olhar sobre a geração mimeógrafo para a Nuvem Cigana, destacando as artimanhas e os poemas. Então, os capítulos são divididos dessa forma. Já o filme, por exemplo, tem uma outra pegada. O filme se dedica a um olhar mais amplo, e ele abrange mais essa festividade da nuvem que se dá no bloco, que se dá com as festas na Casa de Santa Teresa. Então, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais amplo. Não sei se eu respondi o que você tinha perguntado. Sim. Porque, inclusive, para mim, assim, é um nome que tem um desconhecimento. Uhum. Um nome que chega de antemão. Então, acho super importante, até como proposta de trabalho, colocar isso, né, em frente. Assim. Eu conhecia bem pouco até pegar o seu resumo e correr um pouco atrás também. Marcela, muito obrigado. Parabéns, né, pela sua fala, pela pesquisa. Uma ótima contribuição. Parabéns também a Luciana, né, pela condição aí, o diálogo com você. Né. Eu vou pedir agora, então, né, a gente se despede momentaneamente da Marcela, pedir o retorno da Débora Roque, a gente fazer nosso comentário, diálogo com a Débora. Dar os parabéns também, Débora, pelo seu trabalho, é um trabalho que eu acompanho, né, como orientador. A Débora está traçando um percurso que eu considero muito importante, né, de ocupar um determinado vazio que a gente tem observado, né, um vazio de pesquisa que aponta, né, para o sujeito, personagem, né, condição do surdo, né, presente nessas representações literárias. A gente parte até de uma constatação, ela mencionou isso, que é
um silenciamento, né? Até é difícil usar essa expressão de silenciamento, mas ela é algo que condiciona um pouco esse lugar, né? Ou melhor, não lugar desse personagem sujeito na literatura. Né? Parabéns, Léo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Pablo, Felipe, também. Então, passo a palavra aos colegas. A gente, Felipe, que agora na outra eu comentei primeiro, se você quiser trocar. Pode falar, Paulo. Posso? Obrigado, super obrigado. Débora, então, parabéns pelo seu trabalho. Espero que você me escute bem. E também seu orientador, o professor Paulo Tonani. Fiquei super feliz de poder estar aqui e comentar, e falar, e pensar junto. E também marcar a sua posição, que não apenas na pesquisa, mas também política, na questão de você, digamos, numa palavra cada vez mais utilizada, que é a questão do lugar de fala, o seu lugar enquanto mulher branca, ouvinte e tudo mais, e pensar, principalmente com todas essas questões, que você também pensar o protagonismo do surdo. Eu não deixei de lembrar uma pesquisa que, para mim, foi extremamente importante para mudar assim, a minha cabeça sobre literatura, que é essa questão de pensar uma pesquisa super legal, provavelmente você conhece, o professor Tonani, vocês devem ter conversado, que é a pesquisa da professora Reginalda Castanher, da UNB, que vai mapear uma série de elementos da literatura brasileira, em especial produzido por grandes editoras, e na década, ou melhor, no século passado, século XX, e até mesmo aqui o contemporâneo. Então, e aí a gente descobre, né, uma coisa que a gente fica, pelo menos, fascinado matematicamente, né? 74% estava aqui com os gráficos abertos, né? Dos personagens, por exemplo, a etnia são brancos contra 6,3% de negros, 10% de mestiços, 1,6% de indígenas, entre outros, oriental, sem indícios e não pertinentes. O quanto seu trabalho se coloca dentro dessa cena, justamente para a gente pensar qual foi o personagem surdo que eu, ao ler, enfim, me encontrei, ou nessa experiência de literatura e alteridade, e quanto isso se coloca, no caso da literatura ausente, da literatura brasileira também ausente, assim como é grave a presença do negro, da mulher, etc. Então, também parabenizar a escolha. Então, eu consegui perceber esse movimento de também ler essa questão por meio de autores brasileiros e de uma bibliografia brasileira, né? E aí eu lembrei de uma questão, já finalizo o meu comentário, porque essa questão do protagonismo me lembrou um texto clássico para a gente, que é o Direito à Literatura do Antônio Cândido, mas eu acho que justamente o seu trabalho, enfim, vai além da questão do Cândido, porque a crítica que a gente pode fazer ao direito à literatura é justamente dele pensar direito à leitura, né? Enquanto você está pensando o direito a um protagonismo e não apenas o direito à leitura, ou seja, não apenas de alfabetizar o surdo em português, o que já é uma dificuldade, né, na questão do português e da Libras, mas também pensar na condição social, e aí é incrível as referências que você trouxe, e eu fui anotando todas, assim, principalmente a surdez como um conceito, né, e tudo mais, não apenas como uma categoria biológica de uma deficiência, enfim. E aí eu pensei nos textos, longe de querer agora tumultuar esse momento final da vida de mestranda, mas é um artigo super incrível, esse que me ajudou, que foi o Poéticas da Escrevivência, da Luana Barrosi, que está na revista de literatura contemporânea da UNB, e ali provavelmente você deve reconhecer muitas referências, e basicamente é isso, e parabéns pelo trabalho. E a última coisa que eu estava pensando, e agora eu fui ver esse artigo também, é o quanto envolve, nessa posição política, que já está aí evidente no seu trabalho, também colocar em questão me veio na cabeça um texto super legal sobre essa questão de uma cidadania fraturada. Não é fraturada, eu estou trocando, infelizmente não lembro agora com rigor o nome, mas é um texto, depois a gente
troca ideia, que é do geógrafo do Milton Santos, que é justamente pensar, um amigo de matemática, Washington Reis me indicou, que é justamente pensar o quanto certos indivíduos na nossa sociedade brasileira têm essa cidadania fraturada, enfim, porque justamente não acessam plenamente, e a literatura dentro desse horizonte, também da cidadania, com o texto do Cândido e a poética da escrevivência, acho que, não sei, fiquei pensando muito com o seu trabalho, muito obrigado, e é isso. Obrigada, tá, pelas suas dicas. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida, Pablo. O livro que você citou da Regina é a literatura como campo contestado? Como território contestado? Tem esse, e tem uma série da editora Zouk, que é de análise de literatura contemporânea. Mas uma coisa, assim, que eu acho que nesse momento, para você tomar cuidado, não sair, né, agora... Mas é uma coletânea sobre literatura contemporânea. Então tem literatura contemporânea e exclusão, literatura contemporânea e a cidade, e são super incríveis, assim, porque de alguma forma é justamente, né, essa ampliação do trabalho da professora Regina para análise da literatura contemporânea, né, brasileira em especial. Eu acho que vai ser super enriquecedor ver o sumário ali, rapidinho, né? Ou para ter depois no horizonte, para ver essas referências. Qualquer coisa a gente conversa. E tá no site da Azul, que acho que estava até em promoção, fazendo propaganda. Então, um abraço. Muito obrigada. Não. Felipe, por favor. Eu fiquei ouvindo você, Débora. Me chamou a atenção logo no início, quando você começou a falar, que muito daquilo que você tem estudado, que é muito recente, muito difícil, né, veio junto com uma mobilização de conceitos que são entrecruzamentos, né, por uma falta de bibliografia específica, né. E eu já vi que você tentou já de imediato se posicionar com uma série de marcações também que colocam o próprio estudo, né, em primeiro plano. Aquilo que é recente, assim, nessas perspectivas também, aquilo que tem sido pensado, né? Eu fiquei mais assim, curioso para te ouvir qual foi o desafio mesmo como pesquisadora, porque é fácil notar atualmente como tem um cuidado, assim, uma ética diferenciada para tocar em certos assuntos, para se colocar como pesquisador, né? Parece que aquilo que era no passado, assim, uma posição de neutralidade, de afastamento, hoje em dia já demanda uma posição contrária, né? Se colocar de imediato, assim, em um certo campo de discussões, né? Que isso em si também é uma grande questão, é um grande debate e tal. Eu queria saber, inclusive, isso que eu fiquei mais curioso, que em diversos momentos você ficou tateando, assim, com muito cuidado para não falar alguma coisa que pudesse, né, eventualmente atrapalhar aquilo que você está estudando, invadir um campo ético. Eu notei isso, eu queria saber um pouco mais, assim, qual foi o seu cuidado, qual foi a dificuldade de lidar com uma alteridade que claramente você está com uma atenção, assim, muito dedicada, né? Então, Felipe, poderia falar assim, por muito tempo sobre essa questão, mas pelo tempo, o que acontece? Na comunidade surda, né, conforme a gente vai tomando contato e vai se aprofundando nos saberes, a gente começa a ganhar novos contornos identitários, né? Semana passada, um aluno do nosso programa que é surdo, chama Bruno Abraão, ele está no doutorado agora, ele me perguntou se eu precisaria de Libras aqui para apresentação, porque a comissão quis saber, porque parece que eu sou surda, né? E aí a gente fica meio que nesse lugar de, tipo, tá tão junto, tão misturado, que a gente acaba pegando um pouco dessa identidade para a gente. Só que, em primeiro lugar, eu gosto sempre de colocá-los como protagonistas, né? E aí eu gosto de ficar meio que coadjuvante nesse processo. Eu gosto de ser aquela que impulsiona, né, e aprende junto nessa caminhada, né, de crescimento, porque eu trabalho com surdos há muito tempo, e eu acho que isso impacta muito na forma como eu escrevo, que eu acho que foi um ponto que você ressaltou. Então,
uma das questões era dar sempre prioridade para a autoria surda. Então, você percebeu que eu colocava os intelectuais e dizia se eles eram surdos ou ouvintes. Isso dentro da comunidade surda é muito normal, viu? A gente, quando vai falar de alguém, a gente vai fazer uma referência a alguém, a gente precisa dizer, né, para o nosso público se essa pessoa é surda ou ouvinte, né, da onde que ela parte. E essa minha caminhada na pesquisa, eu tomei esse cuidado também para não gerar posições, né, e interpretações que não fossem alinhadas com esse modelo de surdez que eu milito, né, e que eu me engajo, tá? Eu acho que é isso, não sei se eu respondi essa questão. Acho que é isso sim, né? Queria agradecer, Débora, né? Muito obrigado, parabéns também pela pesquisa, pelo desenvolvimento, né? Estamos chegando aí na reta final, logo, logo vamos ter o fechamento disso e correr para o abraço. Queria agradecer ao Pablo, ao Felipe. Agora vocês vão ter que serem retirados da sala, isso, e dando continuidade à mesa 2, eu vou convidar, né, para compor agora a mesa, a Leilane Gomes da Silva, que vai apresentar o trabalho Escritos Íntimos de Clarice Lispector, ler as cartas e ler a obra. A Leilane é orientanda da professora Flávia Trócoli, né? Prazer recebê-la aqui, tá, Leilane? Boa apresentação. Obrigada, Paulo. Bom, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar participando aqui do simpósio. Quero parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer ao meu programa de pós-graduação em Ciência da Literatura, à Letras e ao UFRJ, por proporcionar esse espaço de troca de exposição e troca de pesquisa e de pensamento e de conhecimento. Eu vou retomar um pouco o meu resumo para vocês terem ideia mais ou menos da minha pesquisa e depois eu vou trazer um recorte bem específico do que eu estou trabalhando na tese. Então, no resumo, bom, primeiro eu dei o título ainda provisório, né, de Escritos Íntimos, de Clarice Lispector, ler as cartas e ler a obra. Eu estou trabalhando agora no doutorado, especificamente as cartas da Clarice. E eu comecei o resumo fazendo referência ao prefácio de todas as cartas, né, volume que saiu bem recente. É um prefácio da Teresa Monteiro, e ela destaca que as cartas da Clarice cumpriram um papel propulsor incomensurável. E aí eu leio, né, nesse trecho que a Teresa se refere à força impulsionadora que as cartas promoveram na produção de diversos trabalhos acadêmicos, né, como dissertações, livros, artigos, permitindo, e aí é uma inferência que eu faço, permitindo inferir um lugar para as cartas de antecâmara da obra literária e, consequentemente, colocando essas cartas somente a serviço da produção literária, a única a ser erigida em cálice sagrado. Então, eu, já no início do resumo, eu dou uma cutucada aí nessa relação que se coloca entre as cartas e a obra literária, a partir dessas duas expressões, antecâmara e cálice sagrado, que estão no livro Escritas Epistolares, é um livro teórico em que eu estou me baseando né, como base teórica para a tese. E aí, ao longo do resumo, né, eu trago, né, a partir dessa inferência que eu fiz, evidencio que o vasto universo de pesquisa que as correspondências de Clarice engendram possibilita a análise desde uma perspectiva histórica, biográfica e literária até uma perspectiva das cartas para além de uma produção secundária. E aí é justamente por essa visão que eu me interesso, né? Não tomando as cartas como essa espécie de antecâmara, mas tentando elaborá-las em outro lugar. Então, eu parto de 3 perguntas para conduzir a minha pesquisa, que são: como ler as cartas de Clarice, o que essas cartas interrogam, qual é a relação entre as cartas e as obras literárias, né? E juntamente a essas perguntas, eu sigo, além das escritas epistolares, o cartão postal de Jacques Derrida, em que ele afirma que um texto se encontra no outro, e daí essa minha relação entre carta e obra literária, e não perco de vista que carta e obra literária são categorias textuais distintas, mas eu construo a ideia de que as cartas margeiam os escritos literários, mas não são marginais
a esses escritos literários. E aí eu finalizo o resumo, né, dizendo que eu estou elaborando a possibilidade, então, né, a minha hipótese, de as cartas de Clarice Lispector encenarem uma estrutura de ficção, pensando como esses elementos típicos de uma carta e outros recursos da linguagem que a compõem permitem fazer uma leitura dessas cartas para além de um lugar somente de consulta para um outro texto, dando a ver a forma de criação e não apenas a de comunicação presente no endereçamento que há nas correspondências claricianas. E aí, para vocês terem uma ideia de como isso se concretiza, né, na minha tese, eu trouxe o recorte de um dos capítulos em que eu trato das minhas queridas, que são as cartas específicas, né, trocadas entre Clarice e as duas irmãs, Elisa e Tânia. E aí eu começo assim. Minhas queridas, um dos 3 volumes de correspondências de Clarice, publicados anteriormente ao recém-lançado Todas as Cartas, é aberto com uma introdução também de Teresa Monteiro. Nesse texto, Monteiro percorre resumidamente a trajetória literária de Clarice, referindo-se à escrita e publicação de romances e contos produzidos entre as décadas de 40 e 50, tempo em que Clarice residiu no exterior. Seguindo sua introdução, Monteiro faz uma rápida referência à vasta correspondência de Clarice, mencionando os outros 2 volumes de cartas, publicadas em 2000 e 2002, respectivamente, intituladas Cartas Perto do Coração e Correspondências. Dos destinatários de Clarice, Monteiro destaca as cartas para os amigos e as irmãs, escritos muito caros a Clarice durante seu distanciamento do Brasil. No entanto, as cartas desse período não eram só importantes para a escritora, seus amigos também explicitavam o prazer de receber e ler missivas claricianas, como destaca Monteiro, ao citar uma confissão de Otto Lara Rezende, em que o Otto diz: ler as cartas de Clarice é como saborear garrafas de champanhe espumante. E esse trecho está em todas as cartas. Nesse universo epistolar, entre amigos, vale trazer rapidamente uma carta de Clarice endereçada a 4 amigos: Fernando Sabino, Helena Valadares, sua esposa, Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende, carta datada de 21 de abril de 1946, quando Clarice havia recém-chegado a Berna, cidade suíça. Diz Clarice, nessa carta, suas primeiras impressões de Berna. Na verdade, nem sei direito o que contar. Aquela minha carinha alegre da despedida resolveu-se em lágrimas no avião. Os americanos felizes ficam olhando, enquanto a gente não sabe onde botar tanta lágrima, nem tem lenço suficiente. E nem um grito de café para me animar. Nandinho! Aliás, Sérgio Millier, falando na insistência de meus gritos, me tirou uma das últimas liberdades. Fecho aspas. Clarice, nessa carta, expressa suas emoções e relembra bons momentos com os amigos destinatários, ressaltando a cena de gritos e liberdades. Ao ler essas palavras em um movimento de rememoração, como faz Clarice, como não pensar em o direito ao grito, e ela não sabe gritar 2 dos possíveis títulos para o livro A Hora da Estrela. Deixa aos leitores ouvintes esse endereçamento para, quem sabe, um outro encontro. Antes ainda de abordar especificamente as cartas das irmãs, Teresa Monteiro expõe um fato a respeito da aura de mistério que circunda Clarice, ao informar que a autora parte em viagem com o marido, Maurício Gurgel Valente, um mês após o lançamento de seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, em 1943. A expressão utilizada por Monteiro, aura de mistério, faz pensar que a publicação do primeiro livro de Clarice e sua saída do Brasil logo em seguida engendram um jogo de aparecimento e desaparecimento de uma autora que provocou a crítica com seu modo de narrar inaugural. Se esse foi o motivo, ou um deles, que enlaçou Clarice ao véu do mistério para o público, torna-se hipótese. O interessante a notar é que a própria escritora expõe essa relação em suas cartas. Cito Clarice: se você puder me mandar algum livro, alguma revista, ficarei contentíssima.
Eu sou uma pobre exilada. Você não imagina como longe do Brasil se tem saudade dele. Sou capaz de escrever um novo Brasil, país do futuro. Fecha aspas. Trecho transcrito de carta de 21 de novembro de 1944, destinada às irmãs, período em que Clarice reside em Nápoles. Em outra carta, dessa vez à irmã Tânia, Clarice fala a respeito da crítica a seu livro Perto do Coração Selvagem. Diz Clarice: eu não escrevi ao Álvaro Lins dizendo aquilo sobre o romance não ser o meu romance, porque não interpretei a crítica dele assim. Fecho aspas. Esses dois trechos compõem o volume de 120 cartas enviadas por Clarice às irmãs entre as décadas de 40 e 50, tempo que compreendeu a residência de Lispector por 10 cidades: Rio, Belém, Lisboa, Roma, Nápoles, Florença, Berna, Paris, Torquay e Washington. Segundo Monteiro, essa mais de uma centena de cartas selecionadas para minhas queridas permite, abro aspas, um delineamento mais preciso dos primeiros 20 anos da trajetória literária de Clarice Lispector, fecho aspas, e cumpre o papel de preservação da memória literária brasileira, tão valorizadas desde o modernismo brasileiro. Além disso, Teresa Monteiro ressalta um dos traços mais marcantes dessas cartas, que é mostrar a história de amor e de ternura entre irmãs. Exercendo uma das funções de título, minhas queridas, além de anunciar as destinatárias, marca simultaneamente a forma como Clarice, em quase todas as cartas, se endereça a Elisa e a Tânia, ou as duas no mesmo escrito, ora no vocativo, ora no corpo da carta. Das três irmãs, Clarice era a caçula e Elisa a mais velha. Entre esses extremos estava Tânia, com quem Clarice parecia mais à vontade para tratar de questões pessoais, conforme aponta Monteiro, e se percebe lendo as missivas. Logo de antemão, é possível afirmar que a relação de Clarice com Elisa e com Tânia não é a mesma, e, portanto, é possível ler que também Clarice não é a mesma diante das irmãs, o que se pode inferir das cartas. Segundo Monteiro, nas cartas, percebe-se o pudor de Elisa diante de Clarice quando o assunto é o seu primeiro livro, lançado sem que esta soubesse ao menos do que se tratava. Em contrapartida, nas cartas, Clarice mostra-se mais à vontade com Tânia, para discorrer sobre os problemas pessoais. Guardadas essas diferenças, Monteiro ressalta que Clarice, mesmo sendo a irmã caçula, não abre mão de exercer uma atitude maternal com ambas, dirigindo-se carinhosamente a Elisa, ou Leinha, o nome de Elisa em russo era Lea, como minha neta, e a Tânia, ou Naninha, como minha filha. No prefácio de todas as cartas, lançado em outubro deste ano, Monteiro reforça a importância das epístolas familiares para Clarice, dizendo do papel de conselheiras e confidentes para uma Clarice esposa e também da influência das irmãs mais velhas na formação de uma Clarice mulher, estando presentes via carta desde a escolha de vestidos, o incentivo à ida ao cinema, até a troca de impressões, inclusive dos escritos literários de Clarice. Sobre a escrita especificamente de seus livros, Clarice escreve a Tânia em 8 de maio de 46, quando morava na cidade de Berna. A Clarice diz o seguinte: mas tudo está bem, estou trabalhando, mal ou bem, falta ainda o sentido do livro, uma razão mais forte para ele existir. Aos poucos é que esta irá subindo à tona, à medida que eu for trabalhando. O livro a que Clarice se refere é A Cidade Sitiada, terceiro romance da escritora, referência atravessada por um comentário a respeito dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, período em que Clarice residia em Nápoles, na Itália. Clarice continua: o que tem me perturbado intimamente é que as coisas do mundo chegaram para mim a um certo ponto em que eu tenho que saber encará-las. Quero dizer, a situação de guerra, a situação das pessoas.
essas tragédias. Sempre encarei com revolta, mas, ao mesmo tempo que sinto necessidade de fazer alguma coisa, sinto que não tenho meios. Você diria que eu tenho, através do meu trabalho. Faltam-nos as cartas das irmãs, né? Não temos acesso às cartas de Elise e Tânia. No entanto, suas vozes ressoam nos escritos íntimos de Clarice, como se pode ler / ouvir no período. Você diria que eu tenho, através do meu trabalho, tenho meios de através do meu trabalho. Segundo Clarice, Tânia lhe diria que, por meio de seus escritos, textos, publicações, é possível fazer alguma coisa diante das coisas do mundo, diante da situação de guerra, da situação das pessoas, diante das tragédias. Em uma camada de leitura mais profunda, o trecho "Você diria que eu tenho através do meu trabalho" me chama ainda a atenção por parecer engendrar um espelhamento com a irmã criado por Clarice, ao falar pela irmã através de uma estrutura de discurso indireto em que os pronomes você e eu, além de evidenciar o enlaçamento entre irmãs, possibilita construir não uma relação de 2, mas uma relação de 3, já que a remetente Clarice evoca Tânia para falar de Clarice, destinatária. Dessa forma, esse jogo de vozes, à semelhança da personagem de devaneio e embriaguez de uma rapariga, reflete mais de uma Clarice. Lá no conto Devaneio e Embriaguez, cito: "Pelo quarto parecia-lhe estarem a se cruzar os elétricos, a estremecerem a imagem refletida. Estava a se pentear vagarosamente diante da penteadeira de 3 espelhos. Os braços brancos e fortes arrepiavam-se à frescurazita da tarde." O enunciado faltoso das irmãs, essa extensão desconhecida das cartas, mesmo com a publicação de todas as cartas, permite pensar que uma carta coloca em cena o infinito da cadeia significante e que, portanto, deixa entrever na escrita faltante aquilo que, ao escrever as cartas e nas cartas, não se inscreve. E parece que a própria escritora, de certa forma, percebe esse efeito da carta ao destiná-la à irmã Elisa. E aí eu vou terminar minha fala, tem mais trecho, mas eu vou terminar por causa do tempo, com um trecho de uma carta de Clarice a Elisa. "Mas, querida, não pense que eu gosto de você porque estou longe", e acrescento: "É que quando estamos juntas, não escrevemos cartas, e parece que é escrevendo que se podem dizer certas coisas. Você tem razão. Com a ideia do provisório, não se pode fazer nada. E por isso é que carta me faz bem, me dando uma lição." E aí, mais para o fim, eu cito uma outra carta, em que Clarice vai dizer, né? Na carta às irmãs, Elise e Tânia, ela vai dizer: "Vida vazia, carta vazia." E é isso. Obrigada. Bom, nós que agradecemos, Liliane, muito obrigado. Tá? Eu vou, então, agora você retorna, depois da fala da Helena, né, para que a gente possa fazer o debate. Obrigado e parabéns pela fala, foi ótimo. Obrigada, Paulo. E eu convido agora a Helena de Oliveira, que vai fazer a representação do leitor em Sim, um Viajante de uma Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, Paulo. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. Tá uma ótima apresentação para você. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Antes de começar a falar sobre a minha pesquisa, queria falar sobre a apresentação das minhas colegas de mesa, que assim eu amei ver a apresentação delas. A minha pesquisa ela foca justamente na leitura como algo que se dá no meio social, como uma prática social. Então, eu busco justamente analisar como ela acontece ali, né, o leitor em si, enquanto ele diante do texto, e ver como os colegas fazem isso nas pesquisas delas, assim, foi inspirador para mim, de verdade. Eu me sinto muito sortuda, assim, de estar fazendo parte dessa mesa. E como eu não poderia deixar de falar também, além de a gente estar num simpósio, esse seminário de autoavaliação para a gente, que está ali na pesquisa, para nós mestrandos e para nós doutorandos.
E a título de autoavaliação, eu acho importante a gente analisar como a gente percorreu até chegar aqui, mesmo que seja num tempo muito curto. E eu acho que conseguir explicar a nossa pesquisa num tempo tão curto para um público que não está tão dentro daquilo que a gente está pesquisando é algo que eu só posso parabenizar todos os meus colegas hoje, na mesa de hoje e nas próximas mesas. Então, a minha pesquisa, ela fala sobre a representação do leitor em Si, um Viajante de uma Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. E o livro, ele funciona justamente como uma homenagem ao leitor pelo Ítalo Calvino. Ele inicia falando sobre as questões da leitura, focando justamente no leitor. Tanto que, na época, quando o livro foi lançado, no mesmo ano estava sendo lançado O Lector em Fábula, que é um livro do Humberto Eco, que também faz parte, né, do meu corpo teórico, e ele é incrível, porém é um livro extremamente tecnicista no que se fala com relação ao leitor. E na época, os dois trocaram os livros, porque o Eco e o Calvino, eles sempre foram super amigos, e na dedicatória, né, na mensagem que o Calvino enviou para o Eco, ele fala sobre como, né, nesse Lector em Fábula, porque a referência do Eco era justamente sobre como o leitor era uma espécie de cordeiro e o texto era um lobo. Então, o Calvino responde a ele que ele, dentro desse jogo narrativo, qual o Eco busca, né, colocar sempre na teoria dele, usando metáforas para aludir, né, essa figura do leitor e o papel do texto e do autor, o Calvino se coloca, como o próprio Eco diz, humildemente no papel do cordeiro. E aí o Eco ainda brinca com ele, falando, bom, então você deixou para a teoria, né, o papel do lobo malvado. Então, o Calvino, ele tinha uma série de críticas a fazer com relação às leituras que a gente faz no meio acadêmico e no meio crítico, quando você coloca diante do texto um leitor apenas como um instrumento do texto. Então, o Calvino pensou, bom, qual a melhor forma de fazer isso sem construir um artigo ou sem fazer exatamente aquilo que eu estou criticando? Então, ele construiu um romance. E aí, nesse romance, como ele é estruturado? O que acontece na história é que esse leitor, ele, depois de um dia cansativo de trabalho, ele passa numa livraria e o Calvino brinca ainda com a narrativa, porque ele fala, o leitor está muito cansado e foi até a livraria comprar um livro novo do Ítalo Calvino que você estava ansiosíssimo para poder ler. O leitor chega, compra esse livro, junto com vários outros leitores, né, no lançamento, e ele, voltando para casa, ele começa a ler esse livro. Então, a partir daí, o Calvino já começa, né, a usar o próprio título do livro, né, Si, um Viajante, né, ele não usa Si, um Leitor numa Noite de Inverno, ele usa Si, um Viajante, ou seja, né, já a partir do título do romance, ele confere ali uma metáfora à figura do leitor. E aí o interessante para mim, enquanto leitora desse trabalho, quando eu comecei a pesquisar esse livro, eu comecei a fazer isso em 2014, 2015, por aí. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu estava no ensino médio. Então, assim, pensar no meu trajeto de leitora, quando eu li ele a primeira vez no ensino médio, e quando eu li esse romance já na graduação, foi, assim, algo impressionante de observar. E o Calvino fala sobre isso, inclusive, no Por que Ler Clássicos, que a leitura de clássicos e de livros em geral, ela está condicionada a variantes. E essas variantes a gente pode até pensar no que a gente estudou quando a gente tem variação linguística na faculdade, que seriam essas variantes, né? Idade, gênero, classe social, tudo isso faz parte das influências da gente enquanto leitor, né? Do momento em que a gente absorve aquele texto, no momento em que a gente se depara com aquele texto. Então, há uma série de referências que naquela época eu não tinha, ou eu tinha e não dava uma atenção tão grande. Uma delas era justamente aludindo ao título do romance, porque eu sempre passava batido em toda e qualquer análise quando eu me deparava com o título Si, o Viajante numa Noite de Inverno. E aí, alguns anos depois, lendo justamente sobre a representação do leitor em outras literaturas, em outras culturas, em outros autores, eu descobri que o leitor, ele tem esse foco, ele tem essa presença, essa representação
desde antes de Cristo, ou seja, é uma tradição milenar a representação do leitor dentro da literatura. Quando eu comecei essa pesquisa, eu iniciava, inclusive, né, o início da minha monografia era justamente falando que a perspectiva de análise do leitor mudou no momento em que a gente tem ali, em 1960, né, um movimento que começa a se preocupar com o papel do leitor no que a gente chama de jogo literário, né? Só que, me aprofundando nas leituras e justamente tendo essa referência, que essa representação do leitor, ela se dava antes de Cristo, eu compreendi ali que não era justamente nesse momento que o leitor ganhava o seu papel de destaque. Até porque a forma como a gente tem o estruturalismo fazendo uma análise desse leitor é um leitor totalmente instrumentalizado. É como se ele servisse como um instrumento para o texto, e não como um ser autônomo, capaz de depreender todos os significados presentes no texto, contando com a sua bagagem cultural. Ou seja, ela tratava o leitor muito como algo que parte do coletivo, né? Vou escolher uma série de leitores, fazer uma análise, né, instrumentalizada de cada um e depreender de cada um o porquê que ele acabou tirando isso do texto ou não. E isso acabava tratando realmente o leitor meio que como uma entidade que não estava presente no social. Era como se fosse algo que realmente servisse somente para dar sentido ao texto. E aí, vendo essas referências, né, sobre como o leitor ele era usado como metáfora, eu me deparei com alguns textos de 1750 a.C., no qual um desses textos, inclusive, é chamado a Epopeia de Gilgamesh. E nessa Epopeia de Gilgamesh, o poeta, o que ele constrói? Naquela época, era como se fosse quando a gente estuda na literatura grega, que a gente tem aquela presença daquela literatura oral muito grande, que constituem vários textos, né, que vão passado de geração em geração, de cidade em cidade, e se torna aquela grande entidade que a gente conhece como Homero hoje. E essa Epopeia de Gilgamesh, ela foi constituída da mesma forma. Então, o que acontece? Nessa epopeia, o poeta, ele fala do leitor como uma metáfora e ele chama o leitor de viajante, porque ele diz que o leitor está ali viajando junto com o rei Gilgamesh, que é o personagem principal dessa poesia, e que, atrás das aventuras do rei, o leitor vai acompanhando aquela leitura juntamente com ele. E quando a gente vê a estrutura que o Calvino usou no seu Viajante de uma Noite de Inverno, ele reconstrói essa tradição popular de tratar o leitor ali como um viajante, mas como alguém que está ali do povo e que vai ser guiado junto com o personagem. Então, a partir do momento em que o personagem principal, o leitor, que o Calvino grafa com L maiúsculo no livro, começa a ler o livro, a gente começa a ler juntamente com ele. Então, as instruções que são dadas para o leitor também são dadas para a gente que está ali do lado de fora, né? Aquele leitor externo ao livro. Eu gosto sempre de separar isso, né? Que a gente tem um leitor interno, que é aquele que é o personagem, e o leitor externo, que está ali acompanhando juntamente. Só que assim que termina o primeiro capítulo, que o leitor está ali acompanhando, ele começa o segundo capítulo e percebe que o segundo capítulo não é uma continuação do primeiro. E aí, o que acontece? Ele começa a procurar a continuação desse livro. Aí ele passa para o terceiro capítulo e mais uma vez percebe que não é a continuação, ou seja, a gente tem ali um livro que o autor adquiriu, que devido a uma falha na editora, cada capítulo pertence a um livro diferente. E esses capítulos, eles são marcados da seguinte forma. Primeiro há o capítulo do leitor lendo e pensando no que ele está lendo, né? A história, o que está acontecendo com aquele leitor, e a gente também lê junto com esse leitor o capítulo do livro que ele está acompanhando. Então, a gente segue nessa mesma agonia de querer ler a continuação desse capítulo e não consegue. E isso dá uma emoção ainda maior, porque a gente fica, né, induzido a querer que ele chegue a essas respostas, que ele chegue afinal a essa continuidade desse livro. E como isso é feito? A dinâmica do leitor em procurar essas respostas, ela é feita no âmbito social. Então, ele vai primeiro à livraria, então ele procura outros leitores que, assim como ele, estão com o mesmo problema, e num dado momento, ele conhece uma dessas leitoras, ela é uma universitária.
E essa universitária diz que vai ajudar ele a compreender a questão em torno do livro e tal, que na verdade não foi uma falha e que ele vai conseguir adquirir a continuidade desse livro. Só que na academia, o que há nesse capítulo? O Calvino faz uma crítica muito legal, mostrando como há uma palestra no dia, né, uma reunião sobre o livro naquele dia, e o professor que é responsável por falar sobre o livro estava apenas lendo críticas sobre o livro. E o leitor ele acaba ficando extremamente ansioso porque ele quer saber sobre a história do livro e em nenhum momento é falado sobre a história do livro. Nisso ele acaba sofrendo uma frustração e tal, e isso é algo que eu trouxe para a minha pesquisa para falar sobre como é importante a gente, dentro da academia, se voltar para a questão do texto, se voltar para a interpretação do texto a partir da nossa leitura enquanto leitores, porque a nossa formação crítica ela é muito importante, né? A gente aqui, aproveitar para engrandecer a universidade pública, ainda mais nesse momento, a gente recebe uma base para uma formação crítica que é muito boa, e é muito importante que a gente tenha uma autonomia baseada nisso. Então, pensar no nosso papel enquanto leitores, no quanto nós somos capazes de depender da leitura, sem que nós precisemos terceirizar essa leitura, sem que nós precisamos primeiro recorrer a leituras teóricas antes de fato, nos depararmos com a literatura e, de fato, nos vermos enquanto leitores por nós, né? Leitores do texto e não leitores de outros leitores. Eu encerro aqui a comunicação, até porque eu falo demais. Eu tentei até fazer um textinho, mas não rolou. Mas qualquer coisa eu abro aí para o debate. Muito obrigado, Helena. Foi ótima a sua fala também. Obrigado. Você volta daqui Paulo. A pouco. E se tiver alguma coisa a acrescentar, na hora do debate você acrescenta. Tá bom? Tá, ok. Uhum. Então, vou pedir que a Leiliane possa retornar. Junto também, claro, com o Pablo e o Felipe, que possam compor aqui a mesa de debatedores. Vou ser bem breve na minha fala, tem que dar, claro, os parabéns, né? Gostei muito do seu trabalho também. Parabéns a Flávia Trócoli, né, pela condução, também diálogo com você. Eu fiquei muito interessado no modo como você está lendo esse, vou chamar objeto, né, esse texto da carta, né, tirando ele de um lugar, uma fala sua, né, de um lugar marginal, né, enfim, não colocando ele de fato num local, né, de interpretação crítica, né, que ele não seja só um paratexto, né, muito comum a gente usar, né, uma expressão, a gente não usarmos, né, mas lermos alguém utilizando paratexto, uma marginalia quanto a isso. Então, isso é interessante porque também revela um comportamento muito próprio da Clarice, né? Tudo e qualquer carta. Eu acho uma passagem do Lejano que ele fala exatamente isso, comparando a escrita de si, ele observa que a carta, a correspondência, que coloca uma condição desse sujeito muito particular, né? Porque ele tem esse endereçamento de um outro, ele se revela na medida em que o outro consome a imagem dele, a identidade dele, e isso é muito rico observar essa relação familiar, né? Minhas queridas, né? Como ela se apresenta com as irmãs. Então, dá esse... Acho muito bem-vindo o modo como você está interpretando, lendo a carta, não como um paratexto, um caminho a chegar a algo, mas na sua própria autonomia. E aí um comentário que não faz parte, possivelmente, do seu projeto, mas o que designa a publicação para o grande público, né, da correspondência, a correspondência ativa só que a gente tem. Então, como que o público se relaciona, né, muito recorrente a crítica cultural falar, né, de um desejo de realidade, né, de conhecer essa persona na sua intimidade, né, como o que é a composição do livro, o livro enquanto objeto de fetiche também, e sobretudo de serem todas as cartas, né? Seria só esse comentário. Paulo, né, eu, no texto eu uso todas as cartas, assim, né, além das aspas para sinalizar o título por vezes, né, mas também no sentido de resguardar de que esse pronome aí não deve ser lido ao pé da letra, né, porque não são todas as cartas, e isso fica claro, inclusive, nos textos introdutórios ao próprio volume, né, de que há uma seleção de cartas, então, portanto, não são todas as cartas.
E quando eu faço o jogo, né, fiz um jogo de palavras do margear e do marginal, né, estão à margem, mas não são marginais, não é claro, né, não é no sentido de que as cartas servindo como uma espécie de textos de consulta para outros trabalhos, obviamente tem o seu valor, né, mas eu lendo as cartas, né, eu vejo, de uma certa maneira, é isso que eu estou tentando comprovar com a minha tese, eu vejo que há ali um outro valor para essas cartas, né? Então, de alguma maneira, eu estou tentando elaborar que outro lugar essas cartas ocupam na relação com a obra literária da Clarice, né? Sempre nesse sentido de relação, não de colocar as cartas como algo mais importante do que a obra literária, claro que não, mas sempre no sentido de que o que as cartas podem, de uma certa maneira, contribuir e ler, né, a obra literária. Então, sempre nessa relação. Da carta não só como essa, digamos, um serviço aí, né, à literatura, de, vou lá para ver tal referência, ou vou lá para ver, mas, de uma certa maneira, na própria escrita das cartas, a Clarice, e é o que eu tento elaborar, tem ali uma estrutura de ficção, né, não se trata, em definitivo, de um texto literário, óbvio que não, mas tem ali uma encenação de uma outra coisa, né, tem uma estrutura ali que não é só de um texto, digamos, informativo ou expositivo ou comunicativo, né, que era a função no momento em que ela escrevia as cartas, uma das funções, né, tem ali uma outra estrutura que, na minha hipótese, é de ficção. Ótimo. Eu passo a palavra ao Pablo, Felipe, né, que gostaria de ser o primeiro. Felipe. Vou falar, então. Eu adorei o trabalho, já tinha ouvido a Helena falar antes também, no simpósio passado, se não me engano, e as questões são imensas, né, que trazem uma leitura assim, renovada desse corpus das cartas, né, e sobretudo quando atinge essa questão da autoria e daquilo que a gente tem chamado, vocês acho que usaram também em outros momentos, a questão da persona literária, né, a vida literária do autor, assim, que é algo que a gente teve uma ética da distância durante muito tempo, né? Seja por questões assim, acho que da epistemologia, né? Desde o pensamento, acho que do Barthes, do Foucault, o próprio Agamben questionando, né? A questão do autor e sempre colocando uma intermediação, distanciava ele, assim, acho que da vida exemplar, daquele biografismo mais imediato, mas cada vez mais claro, assim, acho que até com as novas formas de leitura, como existe um desejo das pessoas de conhecer a vida dos autores, porque eles retomaram assim, o que sempre foram. São exemplos mesmo, assim. Eles orientam a vida de muita gente. Se espelham como figuras, assim, para se criar. Vejam os casos, assim, da Conceição Evaristo, é mais que explícito isso. Ninguém conhece, ninguém ouve ela falar, somente por uma voz distanciada ali, que a gente analisa do ponto de vista estruturalista. É impossível isso. E esse desejo, assim, acho que está cada vez mais presente, só que agora com a possibilidade de se reler, né, de outra maneira, esses corpos, inclusive, que vão se acumulando, né, as cartas, diários de viagem, cadernos de anotação, né, tem toda uma teoria já também sobre isso. E eu achei muito legal que você já está puxando uma nova forma de leitura para as cartas da Clarice, né? E algo que me chamou muita atenção, acho que vai ressoar um pouco também no trabalho da Helena, é como existe um desdobramento desse eu nas cartas. Sim. E ele não é um só, né? Existe um modo de endorretórica quando fala com a família e quando fala com seus pares. E claramente o desejo ou a ciência de que quando ela fala com seus pares, essas cartas vão eventualmente ser publicadas. E isso muda a forma do discurso. Isso aí é claro. Então, jogar um campo literário, a autorrepresentação dela também dentro da crítica, da história, né? Eu queria saber até como que você lidou com essas formas de leitura possíveis, assim, dentro das cartas, porque você acha que apontou já alguma coisa em relação à intimidade do corpus familiar. Você vai chegar a falar alguma coisa também desses outros interlocutores, porque realmente tem uma outra retórica dela, né? Uhum. Sim, Felipe, e é muito curioso, assim, porque lendo todas as cartas publicadas, né, é muito interessante a diferença de
de tom, de voz, por exemplo, de uma Clarice que se destina às irmãs, de uma Clarice que se destina aos amigos. E aí, entre os amigos, a distinção que tem, né, da remetente, da Clarice, para o Lúcio Cardoso, por exemplo, e para outros amigos. Então, assim, dentro do próprio universo familiar de amizade, tem essa distinção. Assim como no familiar tem, né? Porque as cartas da Clarice para Elisa, por exemplo, são a minha leitura, né? São cartas mais contidas, sabe assim? São cartas mais até receosas. Com Tânia, não. Já são cartas mais dadas, né? Assim, mais abertas. E é curioso também notar a diferença de tom, né? De remetência, digamos assim, das cartas da Clarice ao Lúcio e ao próprio marido. Então, assim, a leitura que eu faço é de que as cartas para Lúcio são muito mais íntimas do que para o próprio marido, Mauri, né? Então, assim, é muito interessante perceber essa diferença de vozes da Clarice. E por exemplo, tem uma carta que ela envia para a Mafalda e para o Érico Veríssimo, né, um casal de amigos dela, padrinhos dos filhos, que ela faz o que eu chamo de carta convite. Porque, assim, são amigos, portanto, há uma intimidade, mas ela é toda formal para convidá-los a serem padrinhos dos filhos. Então, assim, é uma carta, né, um escrito íntimo aí, mas que tem uma outra, digamos assim, cumpre uma outra função e tem uma outra escrita, portanto, né? Então, é muito... E quando ela fala também das obras, assim, que ela diz que do Lustre, por exemplo, numa carta à irmã, ela vai dizer assim, ela pergunta, né, a Tânia, como é que tá na editora Agir, como é que tá o livro, em que pé tá, e aí a Tânia responde, a gente não tem acesso, né, à resposta, e aí a Clarice diz que, então eu posso virar freira, né, porque minha carta tá em meio a livros católicos e tal. Então, tem certos detalhes, assim, que você pega nesse escrito íntimo ali, né, que são bem interessantes. Pablo? Leiliane, parabéns também a professora Flávia Trópolo, que te orienta. E aí eu fiquei pensando, enfim, no caso, o Kafka e a Clarice, e a questão epistolar, a questão da carta, claro, carta ao pai, mas também um movimento recente que a gente conseguiu conversar, e a professora Suzana Campos comentou sobre isso no Kafka, que é um movimento recente de traduzir o Kafka, não como o Modesto Caroni traduziu, nos recortes das obras, mas todo o Kafka de uma vez só, né? Ou seja, o diário, que aparece um texto que depois, entre aspas, vai se tornar literatura, ele é traduzido nesse golpe, não no movimento totalitário ou de totalidade da obra do Kafka, mas justamente de recuperar esse critério, essa marca fragmentada do Kafka, né? Eu estava pensando o quanto a sua fala e das outras colegas passou também por essa questão do quanto a importância de ler o texto literário é evidente, mas o quanto também esse movimento de ler aquilo que é paralelo, mas que não é paralelo, é extremamente aquilo que o Felipe acentuou, inclusive exemplificando com a Conceição Evaristo, para a gente entender, digamos, a literatura. Por exemplo, na próxima comunicação da colega, é a literatura e o papel do leitor, ou é a literatura e a relação com a carta. A Marcela estava pontuando a relação da música, e a outra colega, a questão da literatura e a surdez. Então, estava pensando sobre isso, e muito obrigado por esse momento e por ter compartilhado sua pesquisa com a gente. Nada, imagina, Pablo. Só para acrescentar rapidamente, sei que o tempo está esgotado, mas eu não sei se eu respondi direito ao Felipe, mas o Pablo me fez lembrar que eu vou tratar, sim, Felipe, desses outros núcleos, né, em que as cartas estão presentes, e também vou tratar especificamente de Água Viva, como uma espécie, não de carta, mas uma espécie de endereçamento, né, que é o que está em jogo aí para mim, né, pensar esse endereçamento nas cartas, e no que, de repente, eu posso ler como, na literatura como carta, né? Então, tenho essas outras possibilidades. Eu acho que a discussão é super interessante, mas eu sei que a gente está sem tempo, já tem uma pressão no chat aqui também, e a gente compreende. Obrigada. Mas
é o que dá para a gente fazer, né? Agora. Verdade. Obrigado, Liliane. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada a vocês. Agora a gente vai receber aqui a Helena, que deve estar chegando. Helena de Oliveira. Helena, muito obrigado também pela contribuição, e parabéns, né, claro, pela sua comunicação, pela sua fala. E Obrigada. eu queria pensar um contexto que você mencionou, os anos 60, né? Uhum. Eu acho que é um período, né, que, de fato, se dá uma atenção muito grande, né, à figura do leitor, toda a estética da recepção, a teoria do efeito estético, e principalmente uma frase do Roland Barthes, né, na Morte do Autor, que ele diz, né, no encerramento do ensaio, a morte do autor será celebrada com o nascimento do leitor, né? Então, esse leitor, né, até interessante que você pontua que ele não nasceu ali em 60, né? Na realidade, Sim. você citou Gilgamesh até para falar do modo como a literatura revisita as figurações de leitura, né, a própria persona do leitor. E, de fato, o Calvino é o que melhor encena isso. Não só na produção ensaística dele, né, porque ler os clássicos é um relato da experiência de leitor, leitor. Sim. E eu pensei também no Castelo dos Destinos Cruzados, né, que é a leitura, né, o narrador que lê as cartas que constrói essa narrativa também, né? Enfim, a única coisa que eu fiquei lembrando também é um texto, né, um ensaio, já tem alguns anos foi publicado, do Ricardo Piglia, O Último Leitor. É uma série de ensaios, né, que ele explora, né, muitas figurações do leitor e da leitura. Né? Acho que pode ser um diálogo interessante para você. Queria dar os parabéns. Obrigada. Inclusive, esse do Ricardo Piglia eu coloquei, tá na lista dos próximos a ler, né? Porque essa coisa de ler um monte de teoria de uma vez acaba atrapalhando muito na absorção da própria. Eu gosto de ler a teoria e, a partir do que eu já li do meu texto, né, atrelar essa teoria. Mas sim, é muito importante, sim. Até porque a visão do Ricardo é justamente bem essa também, né, do leitor enquanto ser no espaço social, e isso é algo que é extremamente importante. Quanto a essa questão do Calvino, ele vem... Era intencional realmente essa remontagem dele, trazer à tona novamente, né, a persona do leitor enquanto algo que é de tradição popular, justamente porque, mesmo nos escritos teóricos dele, essa era a base dele de militância, né? Ele tem uma citação dele que é maravilhosa, em que ele fez uma conferência numa universidade, em que ele fala sobre como a literatura é justamente feita para o povo, é feita para as mulheres que trabalham em casa, para os pedreiros, para os motoristas de ônibus, e no quanto a gente acabou se separando muito disso, né? Porque ele fala sobre como é o mundo não escrito, ele separa isso, inclusive num livro de ensaios, o mundo escrito e o mundo não escrito, como o mundo não escrito, às vezes, ele é extremamente insuportável e a gente não consegue lidar com isso a não ser pela palavra escrita. Então, ele fala sobre a importância que teria da gente novamente trazer a literatura a essas pessoas, porque, né, quando a gente olha realmente essas tradições de literatura nos povos antigos, eram justamente isso, né? As pessoas tinham esse costume de passar histórias, de passar cantos, né, de cidade em cidade, de gerações em gerações, justamente para lidar com a vida que era extremamente difícil, e a gente, com o tempo, acabou, né, desassociando a literatura do que era, né, do que devia estar ali no âmbito popular, e acabou encerrando nas paredes do academicismo. Ótimo. Vou passar a palavra ao Pablo, né, que posso fazer os comentários aí. Helena, prazer te conhecer. Prazer, Pablo. Parabéns a você, sua orientadora, a professora Vera Lins. Então, eu fiquei pensando, enquanto você falava, né, essa brincadeira com o Calvino, livros que eu quero ler depois da apresentação dos meus colegas na semana de pós-graduação da literatura. Mas eu fiquei pensando o quanto, novamente, né, existe esse movimento de pensar esses elementos que formam também a literatura, né? E a nossa dificuldade de alguma forma, por exemplo, ler. Você está falando sobre essa questão popular, essa questão cultural, a transmissão da literatura, e também o professor Paulo Tonani colocou isso, né? A questão
da gente analisar a experiência e a complexidade que isso, né, como é que você vai medir o impacto de né, a não ser ouvindo os leitores, e aí é interessante essa brincadeira, essa experiência incrível do Calvino. E eu fiquei pensando, acho que foi um ponto da sua fala, mas eu não sei se isso já é a minha cabeça, ou melhor, né, foi, né, a sua fala, que o quanto a literatura sempre, né, teve como preocupação também, não apenas a retratação daquilo, da questão complexa do que é ou não é a realidade dessa retratação, mas questionar a si mesmo. Então, fiquei pensando assim, em que momento esses elementos, o leitor, o livro, dentro da própria literatura, né, foi problematizado, né? Então, eu lembrei que, sei lá, a gente pensa no próprio início do Quixote, e o Felipe me corrige quanto à questão do leitor, do nosso próprio Machado, quando ele, né, de alguma forma, dialoga ali com o leitor, chamando em evidência o leitor, e o quanto isso, né, tem como preocupação os escritores também, né? E era basicamente isso. Acho que em algum momento você chegou a comentar sobre esse caráter da literatura, né? E obrigado pela fala. Sim, sim. Acho importante, inclusive, você ter pontuado esse trecho, porque, assim, como professora de ensino básico, eu busco justamente focar nessa questão, porque eu acredito que a gente começou a olhar para o texto enquanto instrumento somente e esquecer justamente essa questão social do leitor, porque a gente vem de uma tradição, né, de educação que encerra essas disciplinas em caixinhas. Então, ao invés da gente olhar a literatura como ela que é realmente um retrato do contexto no momento em que ela foi produzida ou no momento no qual o autor estava pensando justamente o contexto social, se a gente pensa no George Orwell, que escreveu sobre o contexto presente lá atrás, então não podemos dizer, é um contexto no qual ele estava vivendo, não, mas era um contexto no qual ele estava vivendo e pensando sobre como isso seria refletido no futuro. Então, assim, de alguma forma, né, esses autores estavam pensando realmente num recorte, num contexto social histórico, e, infelizmente, desde a educação básica, a gente começou a desassociar isso, né? Então, a gente começou a cobrar dos alunos, qual foi o primeiro romance brasileiro? E aí você vai ler o primeiro romance brasileiro, é óbvio que o aluno não vai gostar, porque é um texto que chega a dar vergonha. Então, assim, eu acho que a separação, né, desses pontos em caixinhas, eu acho que a gente perde muito, né? E claro que a gente chega na academia, produto dessa educação, e a gente vai querer replicar aqueles textos que são ditos lá, esse autor, ele é aclamado, então eu não posso discordar dele, né? Como a gente geralmente ouve, porque assim, se a gente tem uma base educacional que não dá confiança o suficiente para você, enquanto leitor crítico, dizer não, como a Leilane falou muito bem, eu adorava ouvir as respostas dela, não, a minha leitura é essa. Então, assim, a gente demora até construir a confiança, né, de bater, não, eu posso estar errada, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, mas a minha leitura é essa. Então, eu acho que isso é de suma importância para a gente, né, dentro da academia, pensar sobre enquanto a gente está pesquisando. Felipe? Eu adorei o trabalho, viu? Parabéns também. Você mexe com as questões graves, né, da nossa teoria, assim, você vai naqueles caras que a gente adora ler, todo mundo ama, né, o Eco, o Calvino, é uma delícia, né, já trabalhar com eles, e remonta, né, essa questão do leitor jogando com o passado, né, que é muito diferente a imagem do leitor no Gilgamesh, do que foi a discussão do Calvino também, né, mas que ali já existia realmente uma questão comunitária em jogo, né? E co-imunitária também, que seria uma outra questão, mas que você também tocou e acabou de falar sobre isso, né? Esses textos ajudam a aguentar um mundo difícil, né? Tem essa questão quase que imunológica junto, né? Com a literatura. Eu gostei muito do que você falou, e tem algo no meio do caminho entre Gilgamesh e o Calvino, né? Que seria um texto prática, né? Ele está basicamente teorizando e criando ao mesmo tempo, né? Com esse livro incrível, né? Mas que é uma grande influência para o Eco e para o próprio Calvino, que é As Mil e Uma Noites, né? Que é como se fosse um paradigma ali que tudo entra em jogo também, né? Tudo remonta a uma história que é sempre deliciosa, assim, de se demorar, né? Eu queria saber algo que eu fiquei um pouco curioso, e você tentou já explicar um pouco no final, que foi essa diferenciação das vozes internas dentro do viajante.
Porque realmente esse é um dos grandes venenos assim da leitura. Você conseguir desmontar o plano de enunciação, né? E talvez nesse caso fique até evidente como talvez só o plano dessa teoria dos anos 50, 60 tornou possível fazer essa leitura, né? Que é fazer a diferenciação do enunciador, prenunciatário e pré-enunciação. São 3 planos, quando em muitos casos no ensino, sobretudo, a gente pega no ensino básico nosso, a gente trata como um plano só. Isso introduz uma complexidade que vai se demorar, né? Você está fazendo esse trabalho também mais duro, assim, um pouco mais, diria assim, mais chato de fazer essa divisão das vozes, assim, porque realmente eu acho que uma das tentativas dele nesse romance foi com que a gente entrasse nesse jardim das Mil e Uma Noites e a gente se perdesse nessas vozes, né? Sim. Eu amei a referência que você fez do Jardim, do Mil e Uma Noite. Humberto Eco, ele faz a referência, assim que saiu esse livro, que, como eu comentei, os 2 livros saíram juntos. Um pouco depois, em 85, foi quando o Calvino morreu, na época que estava escrevendo 6 Propostas para o Novo Milênio, e infelizmente ele morreu antes de escrever a 6ª e última. Então, como uma homenagem ao amigo, o Eco escreveu um livro falando justamente sobre essa questão do leitor, só que revisando aquilo que ele tinha escrito só de teoria no Lector Fábula, e ele resolve trazer isso, e o título do livro é justamente 6 Passeios pelo Bosque da Ficção. Ou seja, né, ele entra ali usando o livro do amigo como guia, falando justamente sobre isso. O Calvino, ele deixou esse trabalho muito fácil para mim, posso dizer que agradeço a ele onde ele estiver, porque ele separa os capítulos, ele separa em números, ele bota capítulo 1. Então, eu sei que ele está falando sobre a história do leitor lendo o livro. E quando o livro em si está sendo lido pelo leitor, ele usa o título do livro. Então, assim, a mudança de capítulo já é uma mudança nossa. Então, assim, a gente como leitor, a gente muda, inclusive, a nossa performance de leitura, porque quando eu leio o capítulo com o número, eu já sei que eu tenho que ler aquele capítulo olhando para a teoria que eu guardei para poder falar sobre o livro. E aí, quando entra no mérito das narrativas mesmo, dos romances dentro do livro, eu já sei que eu não preciso analisar da mesma forma de acordo com a teoria e só curtir a história de como o leitor também está curtindo na história. Muito obrigado, Helena. Nosso tempo está já praticamente esgotado. Queria dar parabéns a todas as comunicações, agradecer muito. E agradecer a 2 pessoas, o Marlon e também o Arthur, que quem está acompanhando a transmissão pelo YouTube não está vendo a presença deles, mas eles são figuras fundamentais para organizar toda a transmissão, a sala aqui da plataforma. Muito obrigado, Marlon, Arthur também. E eu vou me despedir fazendo um convite para que todos de amanhã possam acompanhar a conferência da professora Lilian Schwartz com a mediação da professora Beatriz Rezende. Vai ser aqui no canal do nosso programa de pós-graduação a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Então, muito obrigado, agradecer a presença de vocês, de todo mundo que acompanhou a mesa, tá? Desejar uma ótima noite para vocês. Obrigado.